ano com tantas mudanças, é natural não saber o que esperar nas urnas. Até mesmo porque a própria pandemia de coronavírus pode afetar o resultado das eleições de 2020. Além disso, algumas mudanças que não estavam em vigor em 2016 já estão valendo para o pleito deste ano. Nós tivemos 3 regras novas muito importantes. A primeira é a proibição de coligação na eleição proporcional, naquela que se elege os vereadores. A segunda é que a primeira eleição municipal com impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral nas redes sociais. E uma terceira regra, que é sobre a obrigatoriedade de se dividir de modo proporcional, conforme o número de candidaturas, do tempo de televisão e de recursos públicos para os candidatos negros. Dentre essas regras, a que mais impactou as candidaturas e pode ter um efeito direto no resultado das eleições é a questão das coligações partidárias. Antes, vários partidos poderiam se unir para disputar as eleições. Esse ano isso não foi possível. Cada sigla precisou encontrar o seu próprio candidato. Isso afeta diretamente o caixa dos partidos, já que cada um deles precisa de um mínimo de votos para receber as verbas partidárias, que são pagas com dinheiro público. Além disso, tem a questão do coeficiente eleitoral. Esse número determina a quantidade mínima de votos que um partido precisa ter para eleger um vereador. Isso com base na quantidade de votos válidos do dia da eleição e da quantidade de cadeiras disponíveis na Câmara dos Vereadores. Para exemplificar melhor, nós vamos considerar que uma cidade registre 100 mil votos válidos no dia 15 de novembro e que esse município tenha 10 vagas para vereador. É preciso dividir o número de votos pelo total de cadeiras para saber qual deve ser a votação para que o partido eleja um representante. Nesse caso, a cada 10 mil votos que uma legenda receber, ela consegue eleger o candidato mais votado desse partido. Parece confuso, mas são esses números que nos ajudam a entender como vão ser eleitos os representantes da população na Câmara dos Vereadores para os próximos 4 anos. E são essas regras que fizeram muitos candidatos mudarem de partido para tentar se eleger por uma sigla com mais peso. O Vale do Paraíba registrou 6.944 nomes que vão concorrer às vagas de vereador e prefeito neste ano. 2.034 já tinham se candidatado em 2016 para algum cargo. Entre esses, 1.358 mudaram de partido. É uma média de 2 a cada 3 candidatos que vão disputar as eleições por um outro partido, que possivelmente defende uma outra ideologia, outras prioridades. O partido que mais perdeu candidatos de 2016 para cá foi o Partido Verde, que teve uma baixa de 98. Em contrapartida, quem ficou mais forte foi o PSD, com um ganho de 136 candidatos. Além desses fatores, o cientista político também acredita que a forma como os governos lidaram com a pandemia e as propostas relacionadas às áreas mais prejudicadas pela Covid podem interferir no voto dos brasileiros. Toda movimentação política que a gente vê nos últimos anos molda a forma como o eleitor pensa. O que as pessoas estão buscando é uma renovação, mas uma renovação com segurança, uma renovação onde elas venham de fato que esse candidato, mesmo sendo novo, ele tem condições de oferecer uma retomada do emprego, tem condições de oferecer uma saúde boa e tem condições de mostrar para as pessoas que a educação, principalmente das crianças, ela vai ter um planejamento correto mais para frente. São 3 temas fundamentais que permeiam a nossa sociedade hoje, principalmente ou devido à questão da pandemia. O advogado Marcos Limão ainda destaca a importância do eleitor estar a par das leis que regem as campanhas e as candidaturas, para verificar se os candidatos estão dentro da legalidade. O eleitor ele é o grande fiscal do processo eleitoral. E além de ele poder atuar como um fiscal, ele sabendo as regras eleitorais, ele vai poder aí de antemão já perceber quais candidatos respeitam a legislação eleitoral e quais não respeitam. Porque os candidatos que não respeitam, eles tendem a exercer um mandato popular, um mandato representativo, também em desrespeito aos eleitores, à sociedade.